Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você vai estar estudando, mas hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo do sexto ano, certo? De potenciação. E só lembrar que para potenciação é necessário vocês saberem multiplicação, tudo bem? Então vamos lá. Marcos dará início a um programa de condicionamento físico recomendado por sua professora de educação física. Este programa consiste em caminhar na pista do clube, e o número de voltas na pista de clube deverá dobrar a cada semana, até que a professora dê outras orientações. Se a cada semana eu continuar dobrando o número de voltas, aí o período, e primeira semana, no caso, 2 voltas. Segunda, eu tenho que dobrar, passa para ser 4. Terceira, 2 vezes 2 vezes 2, 8. Quarta, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16. A outra forma de representar multiplicações e fatores iguais, a gente vai aprender. Ao indicar o número de voltas que Marcos dará na pista durante a terceira semana, não é necessário escrever o fator 2 por 3 vezes, porque 2 vezes 2 vezes 2 eu consigo representar somente 2 elevado a 3, ou esse 3 também representa cúbico, que é igual a 8. Há uma multiplicação em que todos os fatores são iguais, chamamos de potenciação. Tudo bem? Agora, vejamos como representar a quarta semana. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. No caso, como eu disse, como foi dito por mim, a gente faz o quê? Para mim não ficar repetindo, simplesmente eu vou fazer o quê? Qual é o número base? É o 2. Tudo bem? E o expoente dele vai ser o número que ele repete. Ele repete 1, 2, 3, 4. Então, 2 elevado a quarta. Agora, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ele é 16. Então, essa daqui é a representação que é igual a 16. Tudo bem? E agora a gente tem que ficar ligado. A operação da potenciação é usada para facilitar a multiplicação de fatores iguais. Ou seja, eu vou pegar, em vez de ter uma conta muito grande de multiplicação, eu vou reduzi-la, certo? Onde o 2, no caso aqui, 2 elevado ao cubo, né, igual a 8. O 2 é a base, o 3 é o expoente e o 8 é a potência. Base é o fator que se repete, né, como se repetiu aqui. Expoente é um número que indica quantas vezes o fator se repete, no caso aqui repetiu 4 vezes, né? Por isso deu 2 elevado à quarta. E potência é o resultado da operação chamada potência, né? Potenciação, que é esse valor, 16. Tudo bem? Então vamos continuar. Veja como fazemos a leitura por palavras da potência. Potência, 4 elevado a 1. 4 elevado à primeira potência. 3 elevado a 2. Certo? Ou pode ser, quanto 3 elevado a 2, ou pode ser 3 elevado ao quadrado. O 5, essa representação, ela é 5 elevado ao cubo, né? Que é um 3, ou 5 elevado a 3. 2 à quarta, 2 elevado à quarta. A potenciação de expoente 2 e 3 pode ser representada por figuras. Por exemplo, aqui o quadrado. Um quadrado, ele representa 2 elevado a 4, porque 2 vezes 2, eu tenho 4. 3 elevado ao quadrado, ou 2. 3 vezes 3 vezes 3, 9. Então, bem aqui eu tenho 9 quadrados. E agora, eu tenho um cubo mágico, certo? Que nesse cubo mágico, a representação dele é 3 elevado ao cubo, que é 3 vezes 3 vezes 3, que é 27. Então, aqui tem 27 cubinhos, certo? E também é bom a gente tentar que para ler a sequência. Por exemplo, se eu tenho 2 elevado à quarta, se eu dividir esse número, eu venho diminuindo os expoentes. Ele passa a ser ao cubo. Se eu dividir por 2, ele passa a ser 2 elevado ao quadrado. Se eu dividir por 2, passa 2 elevado a 1. Por 2, 2 elevado a 0. Para cada termo, a próxima sequência será dividida pela base 2, o que justifica o resultado de qualquer base elevado a 1. A própria base elevado a 0 a 1, né? Então, essa divisão, ela simplesmente nos ajuda a entender que toda potência com base diferente de zero e expoente zero é igual a 1. Ou seja, se eu colocar qualquer valor elevado a zero, ele é 1. 2 elevado a zero, 1. 4 elevado a zero, 1. Qualquer valor, se ele for o expoente zero, é 1. Toda potência de expoente 1 é igual à própria base,
né? Então, 5 elevado a 1 é 5. 36 elevado a 1, 36. Qualquer valor que eu elevar a 1 é ele mesmo. E outra também, para a gente não esquecer, toda potência de base 0 é igual a 0, exceto 0 elevado a 0, que não existe, né? Ou seja, 0 elevado a 3 é 0. 0 elevado a qualquer número é 0, certo? Agora, para a gente se atentar, faça a leitura por palavra das potências abaixo. 4, como que eu represento essa? Como que eu escrevo? Ela é 4 elevado a 6. Tudo bem? 4 elevado a 6. B, 6 elevado a 0. Tudo bem? Mesma coisa que está aqui em cima, certo? Quarta potência, ou então a gente pode falar 2, a gente pode falar 4 elevado a sexta potência, né? Seis elevado a 0, essa aqui deixa. 3 elevado ao quadrado, 3 elevado ao 2. A gente pode falar 3 elevado à segunda potência. Ou podemos escrever 3 elevado ao quadrado. Certo? Se eu colocar uma dessas duas formas, está correta. E a D? Ela é 2 elevado à quinta potência. Tudo bem? Então, seguindo essa lógica, a gente resolveu os exercícios 1, A, B, C e D, que como resposta são esses. E as atividades para vocês fazerem. Atividade 1, transforme os produtos indicados em potências. Como que a gente vai fazer? Certo? Eu tenho 3, a gente vai simplesmente transformar ele em potências. A gente vai simplificar eles. Eu tenho 3 vezes 3. Então, como que eu vou fazer? O 3, tudo bem? Ele repete quantas vezes? 2 vezes. Só isso. Então, 3 elevado ao quadrado. E assim, da mesma forma, vocês vão fazer para os outros. Certo? Vou repetir um número e elevo a quantidade da sua repetição. Então, 3 elevado ao quadrado. Próxima, transforme em produto as potências. Nesse caso aqui é ao contrário. Como que a gente vai fazer? Eu tenho 4 elevado ao quadrado, eu coloco 4 vezes 4. Só isso também. Só essa daqui é a resposta. E assim fazer para os outros. A2. A3. A3 a gente vai escrever, né? Foi como eu fiz na número 1. Então, como está aqui no exemplo. Depois desse material vocês vão ter ele. Então, como que vai ser escrito? 4 elevado ao quadrado ou 4 elevado à segunda potência. Se eu escrever qualquer uma dessas respostas, esta ou essa, tudo bem? Tá correto. A outra, só para vocês não esquecerem. Quando eu falo 5 ao cubo, só quando elevado a 2 ou elevado a 3 que a gente tem um nome diferenciado, que a gente chama ao quadrado, certo? Que é esse daqui, que é ao quadrado. E quando elevado a 3, nós chamamos ela ao cubo. Então, 5 elevado
ao cubo. Ou 5 elevado à terceira potência. Então, é isso. Tá boa? E aí? E até a próxima aula.